Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 19 de janeiro, e nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos. Hoje é o nosso vídeo pós-jogo. O Botafogo ontem enfrentou o Sampaio Corrêa lá na cidade de Saquarema e foi derrotado por 2-1. Mas isso não é motivo de tristeza, vamos colocar assim, motivo para desespero. Nós jogamos com a equipe sub-20, toda a sub-20, exceção do Raul, né, que foi o goleiro titular, o Raul, o restante todos os garotos do sub-20. Na lateral direita, por exemplo, nós jogamos com o sub-20 reserva, porque o Cadu, no jogo retrasado, que o Botafogo saiu vitorioso por 2-0 contra a Portuguesa, o Botafogo saiu vitorioso por 2-0 contra a Portuguesa. O Cadu foi comemorar o gol e, desequilibrado, caiu, bateu com a cabeça. Então, para evitar, qualquer problema, ele foi poupado. Então, nós obtivemos esse grande resultado, eu diria assim, esse grande resultado com a equipe sub-20 do Botafogo. Fomos derrotados por 2-1 pelo Sampaio Corrêa. O Botafogo jogou desde os 25 minutos do primeiro tempo com 1 a menos. Lembrando que o Botafogo fez o gol logo no início ali com 5, 6 minutos do primeiro tempo. O Botafogo já havia feito o seu gol com o Cauã Toledo. Cauã Toledo, uma figura muito interessante, um jogador muito interessante para o Botafogo, para o futuro do Botafogo. Eu anotei inclusive ali alguns nomes que nós vamos aqui abordar. Nós vamos conversar sobre esses jogadores. E o Botafogo, cara, teve um grande resultado. Eu estava vendo no intervalo, depois que o Sampaio Corrêa conseguiu ali fazer o seu gol de empate, no intervalo, o Rodrigo, o jogador que fez o gol de empate, Rodrigo, ele foi dar entrevista. Rapaz, a fisionomia do Rodrigo, você olha pela fisionomia do Rodrigo, ele, cara, é um jogador muito experiente. O time do Sampaio Corrêa é um time muito experiente. E eu tava conversando, inclusive, com meu filho, porque o meu filho falou: poxa, pai, poderia ter segurado. Eu falei: filho, é muito difícil você manter o resultado jogando nessas condições. Você tá com 1 a menos, você tá com um time muito mais experiente do que você, e você está com sobrecarga de jogos. Os jogadores do Botafogo que entraram ontem em campo estavam, como a gente vai falar, como eu posso dizer, estavam dividindo as suas atuações entre o Campeonato Carioca e a Copa São Paulo. A Copinha, chamada Copinha. Muitos dos jogadores que ontem jogaram anteontem pela Copa São Paulo, para classificar o Botafogo para jogar hoje. O Botafogo já joga hoje com o São Paulo. Inclusive aqui no canal de esporte, no comentário, o Cauã Toledo, ele vai para sua 4ª partida em 5 dias. Você sabe o que é isso? Competindo num nível vamos colocar aqui semi-profissional, porque ele está no profissional e tá também na copinha, Então vamos colocar assim desse jeito. Cara, é muito jogo, é muita sobrecarga, vamos dizer,
sobrecarga mesmo, né? É muito puxado essa situação. Então nós fizemos 1-0 logo no início, uma bola ali que o Isaac, o Arthur Isaac, eu falava que o nome dele é Cauã Isaac ou Felipe Isaac, não, é Arthur Isaac. O Arthur Isaac disputou uma bola ali com os jogadores de defesa do Sampaio Corrêa, levou vantagem e chutou cruzado ali. O Cauã Toledo, muito sagaz ali, muito ligado, muito antenado no jogo, fez aquele facão e concluiu para gol. Então ali o Botafogo converteu 1-0. E o Botafogo estava muito bem, mesmo o Sampaio Corrêa tendo essa supremacia na questão física, né? Na questão física, no vigor físico. Não foi nem no preparo físico, foi mais no vigor físico. Então ali o Botafogo, numa jogada infeliz do lateral Rogério, que é o reserva do Cadu, numa infelicidade do jogador, ele foi tentar tirar uma bola e levantou um pouco o pé e acertou o joelho do jogador do Sampaio Corrêa. Foi expulso corretamente, não tem nada a se falar sobre isso. E essa expulsão causou ainda mais sobrecarga aos jogadores que permaneceram em campo. O Botafogo passou a jogar com 10 jogadores. E aí, como eu falei, o Sampaio Corrêa conseguiu ali o seu gol de empate com o Rodrigo. Uma bola até que, se também não fosse uma infelicidade dos jogadores de defesa, que não conseguiram ali, vamos colocar assim, acertar a bola, né? Eles não conseguiram acertar a bola sobrou para o Rodrigo, que fez o gol. E como eu falei para você, eu estava falando com meu filho, eu falava, filho, se você pegar jogadores, atletas, você vai ver que os maiores atletas, os melhores atletas, os atletas que têm uma melhor performance, são aqueles atletas que já passaram dos seus 23, 24, 25 anos. O Botafogo não tinha nenhum jogador com mais de 20 anos. Mais de 20 anos, nenhum jogador. Eu acho que só o Raul. Só o Raul, que tem mais de 20 anos no elenco do Botafogo. Então, não foi nem na questão de preparo físico. Foi no preparo físico também. Mas no vigor físico, os jogadores do Sampaio Corrêa prevaleceram. E aí, eu quero também aqui fazer a minha consideração, né? As minhas considerações com relação ao nosso técnico, o Belão. Cara, um excelente treinador. Gostei muito das apresentações dele. Eu já havia falado isso nos jogos da Copinha, né? Aonde você pode ouvir o treinador naqueles momentos de hidratação. Na Copinha é permitido chegar com o microfone ali perto do treinador. E eu falava, pô, esse treinador aí é muito interessante mesmo. Tem um bom diálogo com os jogadores, tem uma linguagem adequada, fácil de se entender. Então, cara, é um treinador de futuro. E aí vai a minha sugestão, né? O John Textor, cara, tenta fazer com que esse nosso treinador, ele tenha estágios no futebol europeu, né? Ele tenha estágios com outros treinadores. O Rogério Ceni do Bahia, ele já foi lá fazer um período de adaptação lá com o Guardiola. Então, cara, se o John Textor tem essa intenção do multiclubes, eu acho que o multiclubes serve para isso. Você tem que qualificar, porque em algum momento o Belão pode se tornar até o treinador da equipe principal. O treinador da equipe principal. Então, cara, é muito importante que isso possa acontecer com o treinador do Botafogo. Cara, vai lá, vai fazer um upgrade, vamos tentar aqui matricular você no curso da Europa, né? Da UEFA, para você ter a tua licença UEFA internacional. Então vamos trabalhar em cima disso. Valorizar também a questão do treinador, né? Que pode permanecer,
E aí, mais uma vez, alguma coisa que eu já falava lá há muitos anos não, há bastante tempo, com relação aos próprios treinadores. Eu falava isso do Fábio Matias. Eu falava, cara, esse Fábio Matias aí poderia ter um upgrade ali na questão e o Botafogo poderia pagar bem. Cara, aonde você acha que você vai ser mais bem valorizado? Sendo técnico do Remo do Pará ou sendo técnico da divisão de base do Botafogo? Será que a divisão do base do Botafogo não pode pagar o mesmo salário lá do Remo do Pará? Ou do próprio aqui Sampaio Correia, como tem aqui o Alfredo Sampaio, que há 200 anos é treinador desses times aí. Será que o Botafogo não paga melhor do que paga o Sampaio Correia, do que paga o Bangu, do que paga a Portuguesa, do que paga o Volta Redonda? Cara, é melhor ser técnico do Botafogo na divisão de base, bem remunerado, do que ser técnico do Maringá. Maringá, lá na Série B. É melhor ser técnico do Botafogo. Só chega lá, quanto tu vai ganhar no Maringá? Vai ganhar 20 mil? Tá bom, eu vou te dar 30 para você ficar aqui. Continuar aqui na divisão de base do Botafogo. Eu falava isso quando eu achava que o técnico ideal para o Botafogo era o Felipe Conceição. Eu falava, cara, vai lá onde ele tá, se não me engano ele tava lá no Paysandu. Eu falava, cara, vai lá no Paysandu, pega um cara e traz para cá, meu irmão. Bota o cara ali. É jovem, é um treinador promissor, já tem experiência no profissional. Bota ele aí na divisão de base. Agora faz com o Belão, cara. Se aparecer uma proposta de 15 mil pro Belão ir lá para fora, 50 mil, paga 50 mil pro cara e deixa o cara aqui. Porque o cara vai te dar lucro. Eu fiz até umas anotações aqui sobre jogadores. Veja bem, toda a equipe do Botafogo está de parabéns. Toda a equipe do Botafogo está de parabéns. Nenhum jogador ali eu descartaria. Só que, cara, alguns jogadores vão ali para um Atlético Paranaense da vida. Outros vão para um Mirassol. E tem outros que vão para a Europa. Você vê, nós tivemos aqui ontem hoje a notícia, né? Isso é uma coisa que circulou de ontem para hoje, que o Cadi, em menos de 5 minutos, já fez o seu primeiro gol na seleção do Panamá, como profissional. Então, você vê que tem jogadores que vão para cima. O Kadir ali, por essa atuação, pela atuação de ontem, ele já está valendo ali 10 milhões de euros. No mínimo 10 milhões de euros. Por uma atuação. Correto? Por uma atuação. Aí vem pro brasileiro, tem aquela dança ali de oportunidades, banco, oportunidade, cara, chega lá em cima com 20 milhões de euros, com tranquilidade. Então, eu separei aqui alguns jogadores. Cara, Arthur Isaac, meu irmão, esse centroavante aí é diferenciado. Forte, alto, rápido, tem habilidade, sabe ver o jogo. Diferenciado, Arthur Isaac. Cauã Toledo, não dá para se falar mais do Cauã Toledo como sendo uma promessa. Esse moleque aí para mim já é uma realidade. Inclusive numa live do Fala Fogão, Vitor, eu lembro de você, hein, Vitor? Você deve ter tirado o print, que eu falei para você tirar o print, que o Cauã Toledo seria uma surpresa nesse brasileiro agora. Estou falando nesse brasileiro agora, Cauã Toledo. Tá aqui gravado. Então, Cauã Toledo. Outro jogador, Felipe Januário. Meu irmão, esse Felipe Januário, ele é bom como meia, ele é bom como ponta e ele é bom até como lateral. Porque ontem, quando o nosso lateral, o Rogério, foi expulso, o Felipe Januário foi jogar de lateral. O Felipe Januário foi jogar de lateral e jogou até uma boa parte do segundo tempo. Eu acho que depois ele foi ali substituído para poder viajar para jogar hoje. Para jogar hoje contra o São Paulo.
E aí ele foi substituído. Felipe Januário. Esse jogador aí, cara, tranquilamente. E o Justino, o zagueiro. Justino, zagueiro. Gostei muito do Justino, zagueiro. Tem outros, como eu falei, cara, nenhum jogador desse vai ficar de fora. Nenhum jogador desse vai ficar de fora. Porém, esses que eu tô colocando aqui, eu já tô dizendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Esses 4 aqui, no mínimo 30 milhões de euros, o Botafogo vai. E sem falar o Kadir, né? Se botar o Kadir aqui, dá 70 milhões de euros aqui esses jogadores. Com tranquilidade dá 70 milhões de euros. Se bota aqui, ó, 10 milhões para cada um, porque eu tô falando venda futura, né? Não tô falando vender agora. Tô falando uma venda futura. Esses jogadores aqui são jogadores para 10, 15 milhões de euros. Tirando aqui o Justino, que é até zagueiro, né? Zagueiro você vende um pouco mais, um pouco menos. Vide o caso do David Ricardo, né? Que está sendo vendido aí por 7, 8 milhões. Então você bota aqui que o Justino custe esse valor aí. 5 milhões. Vamos botar 5 milhões de euros para o Justino. 4 milhões de euros para o Justino. Correto? Aí você tem Kadir. Você tem Kadir ali 10 milhões. Você tem Cauã Toledo, não pode vender por menos de 10 milhões. Então você tem aí 44 milhões de euros. Você tem aqui nesses 5 jogadores. Cara, é um potencial extraordinário. E isso sem falar nos que vão ser vendidos por 1 milhão, 2 milhões. Porque como eu falei, cara, não fica ninguém de fora. Não fica ninguém de fora. Gabriel Abdias. Você bota aí Gabriel Abdias. Você bota ali o Lucas Camilo. Né? Cara, tem muitos jogadores ali. Tem muitos jogadores ali do Botafogo que vão render muito dinheiro mesmo ao Botafogo. Todos os jogadores que estão ali vão render dinheiro. Tem alguns que eu esqueço o nome, porque são tudo nome composto, cara, aí fica muito nome. Você vê, eu chamava o Arthur Isaac, eu chamava ele de Felipe Isaac. Na realidade é Felipe Januário e Arthur Isaac, né? Então, Cauã Toledo, Cauã Lynch, que até tá machucado, né? Então você vê aí, cara, o Ryan, tem o Ryan, um goleiro, que tá lá na copinha. E ainda tem os jogadores que estão lá na copinha, né? Cauã Branco. Cauã Branco. Tem vários lá que estão lá na copinha, lá se desdobrando lá para manter o time equilibrado também lá. Então, cara, todos esses jogadores vão render para o Botafogo um lucro extraordinário. Bom, agora encerrou a participação dos garotos. Eu tô falando, encerrou a participação dos garotos. Tô falando na sua totalidade, né? Entrar com um time todo sub-20. Então isso acabou. Agora vai o elenco principal começar a tomar conta ali das partidas, dos compromissos, para poder também se prepararem para ali a pré-Libertadores, para se preparar para o próprio Campeonato Brasileiro. Então agora o time principal começa ali a sua jornada já na quarta-feira contra o Volta Redonda. E aí já na quarta-feira contra o Volta Redonda é no estádio Newton Santos. O Botafogo também para de participar fora do estádio de Newton Santos, né? Agora parece que todos os jogos do Botafogo são no estádio Newton Santos ou no Maracanã. Então faz parte essa retomada do time principal. E aí, cara, nós temos que ver. Muita gente está falando, cara, a primeira coisa que nós temos que ver é o seguinte. Primeiro nós temos que ver o time que o Marquinhos Anselmo vai colocar em campo. Depois que o time jogar, aí você vai dizer, pô, Newton não dá, o fulano não dá, o Beltrano não dá. Porque você não sabe como o jogador está se saindo na tática, né, no sistema de jogo do treinador. Então a primeira coisa que nós temos que ver, cara, é como vai ser o time em campo. E isso nós vamos ver na quarta-feira contra o Volta Redonda.
eu espero que com esses jogadores o time do Botafogo já mostre uma boa receptividade ao sistema de jogo do técnico Martin Anselmo. Bom, temos também aí a questão do transfer ban, vamos esperar resolver essa semana. O Danilo foi sondado pelo Zenit, 25 milhões de euros. Cara, chega a 30 milhões de euros que a gente faz negócio. E tem que fazer negócio, meu irmão, porque tu vende e vai contratar. Vende e vai contratar. O negócio é dinheiro no caixa, tá? O Danilo é excelente jogador? Mas já tem histórico de lesões. Então, cara, tudo isso tem que ser levado em consideração. Para mim, os jogadores vão e vêm. E todo dia surge um jogador novo, melhor do que aquele que você tem no seu elenco atual. Todo dia surge. Porque é encaixe, cara. Vamos imaginar que o Danilo não encaixe no sistema do Martin Anselmo. Aí o Martin Anselmo bota o cara na reserva. Aí tu vai falar, porra, botar um cara de 25 milhões de euros na reserva. Você... Entendeu? Então, muita calma nessa hora. Eu não vou fazer aqui julgamento. Vamos observar. Vamos observar. Então é isso aí. Um grande abraço. Saudações ao mundo.